Ana Clara estava no auge de sua carreira. Naquela noite, o teatro estava lotado, a plateia pulsava com a expectativa, e os holofotes brilhavam intensamente sobre ela, refletindo o brilho de sua fama. Vestida em um elegante vestido vermelho, ela parecia dominar o palco com uma confiança inabalável. Seus olhos, focados, refletiam a paixão que sentia pela música. Cada nota que saía de sua boca carregava uma emoção crua e intensa, capaz de tocar os corações de todos que a ouviam. As palavras das canções, impregnadas de significados pessoais, ecoavam pelo salão, unindo a audiência em um transe coletivo. Ana Clara cantava com todo o fervor, a voz flutuando sobre a orquestra com precisão e beleza, cada melodia desenhando paisagens emocionais que a tornaram uma estrela incomparável. Ela era adorada por fãs em todo o país, uma artista cujas canções transcendiam barreiras linguísticas e emocionais. Naquele momento, com os aplausos ecoando como trovões entre cada verso, Ana Clara sentia que estava no topo do mundo. O mundo a reconhecia, a aplaudia, a venerava. Ali, naquela noite, tudo parecia perfeito. Cada verso era uma declaração de seu talento, cada nota uma prova de sua grandeza. Quando o show finalmente terminou, Ana Clara deixou o palco sob uma chuva de aplausos ensurdecedores. Os gritos de "bravo" e "bis" ainda ecoavam enquanto ela caminhava pelos bastidores, envolvida pela adrenalina do momento. Mas dentro de si, havia um cansaço acumulado, uma exaustão que nem o mais forte dos aplausos podia dissipar. Os últimos meses tinham sido um turbilhão de apresentações, gravações, entrevistas. Ela estava no auge de sua fama, mas ao custo de sua própria paz. No camarim, seus assistentes a rodeavam, discutindo o sucesso do show, oferecendo champanhe, e já planejando os próximos compromissos. Mas Ana Clara, geralmente receptiva e envolvida, mal conseguia prestar atenção nas palavras que eram ditas. Um sorriso forçado e acenos de cabeça foram tudo o que conseguiu oferecer antes de pedir um momento sozinha. Ela precisava de um instante para respirar, para se recompor. A pressão constante de ser perfeita, de nunca falhar, estava começando a pesar. Despedindo-se rapidamente dos assistentes, Ana Clara pegou seu casaco e saiu do teatro pela entrada dos fundos, desejando ardentemente escapar por um momento da constante agitação que envolvia sua vida. Ela queria apenas um pouco de silêncio, um pouco de anonimato. Caminhou apressada pelas ruas iluminadas, sem rumo, mas sempre perseguida pelos ecos de sua própria fama, pelos flashes das câmeras que insistiam em capturá-la mesmo nos momentos de cansaço. Ela entrou em seu carro e dirigiu em silêncio, tentando se acalmar. As luzes da cidade passavam rapidamente pelos vidros, borrões de cor que mal registrava enquanto sua mente vagava. O silêncio do carro era um alívio bem-vindo. A música suave tocava ao fundo, mas Ana Clara mal a ouvia, perdida em pensamentos. Estava exausta, emocionalmente drenada, mas ainda assim, a adrenalina da apresentação recente não a deixava descansar. De repente, tudo aconteceu rápido demais. Um farol vermelho, um motorista distraído, o som ensurdecedor de freios e o impacto brutal de metal contra metal. O mundo de Ana Clara virou de cabeça para baixo em um segundo. O carro girou na pista, o som de vidro quebrando e metal retorcido preenchendo seus ouvidos enquanto ela era jogada contra o cinto de segurança. A dor atravessou seu corpo, e então, o silêncio. Um silêncio absoluto e escuro. Quando Ana Clara abriu os olhos novamente, tudo estava branco. O teto de um hospital, o zumbido das máquinas ao seu redor, e a sensação estranha de estar flutuando entre o real e o imaginário. Ela tentou falar, mas nada saiu. A sensação de pânico cresceu em seu peito. Tentou novamente, mas sua voz, aquela que tantas vezes a definiu, não estava lá. A realidade a atingiu com a força de uma avalanche. Ela tentou gritar, mas o som nunca veio. Tentou mover-se, mas os músculos pareciam estranhamente desconectados do seu corpo. As memórias do acidente ainda eram nebulosas, fragmentos confusos de luzes brilhantes, ruídos metálicos e uma dor lancinante que parecia ter se alojado permanentemente em seus nervos. A porta do quarto se abriu, e um médico entrou, seguido por sua mãe, que tinha lágrimas nos olhos. O olhar preocupado nos rostos deles não presagiava boas notícias. O médico explicou, com a suavidade que a situação exigia, que as cordas vocais de Ana Clara haviam sido gravemente danificadas no acidente. Havia pouca esperança de recuperação. As palavras penetravam sua mente como facas afiadas, cada uma cortando um pedaço de sua alma. Ana Clara ouviu em silêncio, os olhos fixos no teto, a mente recuando para dentro de si mesma, como se tentasse escapar da dor esmagadora da realidade. A verdade era simples e terrível, ela havia perdido sua voz. Para sempre.
Aquela voz que a definia, que era sua vida, sua identidade. A voz que a conectava ao mundo. E agora, não restava nada. Apenas um vazio ensurdecedor. A aceitação da perda não veio imediatamente. Nas horas e dias seguintes, Ana Clara se afundou em um silêncio profundo. Ela não conseguia falar, e mesmo se pudesse, não sabia o que diria. As palavras pareciam inúteis agora, uma forma de expressão que ela já não possuía. Sua mãe tentou confortá-la, os amigos vieram visitá-la, mas a escuridão dentro de Ana Clara só se aprofundava. Ela se tornou uma prisioneira de seu próprio corpo, incapaz de se comunicar com o mundo exterior. A sensação de estar perdida, desconectada de tudo e de todos, era esmagadora. A mídia, sempre ávida por histórias dramáticas, rapidamente tomou conhecimento de sua condição. Especulações sobre sua carreira e sua vida pessoal começaram a circular, e Ana Clara se viu cercada por uma pressão que mal podia suportar. Todos esperavam que ela fosse resiliente, que encontrasse uma maneira de continuar, mas ela não conseguia enxergar como. Sua voz não era apenas seu instrumento de trabalho, era sua essência. Sem ela, quem era Ana Clara? A cada dia, a angústia só aumentava. Ana Clara se recusava a falar com médicos, amigos ou familiares. Eles vinham com suas palavras de conforto, mas ela não queria ouvi-las. Não havia consolo para o que ela havia perdido. A voz deles era um lembrete cruel de tudo o que ela não podia mais fazer. A dor emocional era tão intensa que ela começou a se isolar cada vez mais. Recusava visitas, rejeitava a comida, e até mesmo o ato de olhar-se no espelho se tornou insuportável. O que via refletido não era mais a mulher forte e talentosa que outrora fora, mas uma sombra, um fantasma de si mesma. Sem saber o que mais fazer, Ana Clara decidiu que não podia continuar naquele mundo que parecia agora tão estranho e hostil. Ela precisava de distância, de silêncio. Um silêncio diferente daquele que a aprisionava agora. Decidiu então se refugiar na antiga fazenda de sua família, um lugar que sempre fora um refúgio em sua infância, um espaço onde as vozes do mundo exterior não a alcançariam. Na calada da noite, sem avisar ninguém, Ana Clara fez as malas e partiu. A estrada para a fazenda era longa, serpenteando por entre campos e colinas, um caminho familiar que parecia lhe dar algum conforto em meio ao caos que sua vida havia se tornado. A fazenda ficava isolada, afastada de tudo e de todos, cercada por campos vastos e árvores antigas que pareciam sussurrar segredos ao vento. Quando finalmente chegou, sentiu um misto de alívio e tristeza. O lugar que antes era tão cheio de vida, agora parecia uma casca vazia, um reflexo de seu próprio estado de espírito. As paredes desgastadas, o jardim coberto de ervas daninhas, tudo parecia abandonado, assim como ela se sentia. Mas era exatamente o que precisava, um lugar onde pudesse desaparecer, onde o mundo não pudesse alcançá-la, onde pudesse se perder no silêncio que a atormentava. Dentro da casa, o ar era pesado com o cheiro de mofo e madeira velha. As lembranças de sua infância estavam por toda parte, o som dos risos ecoando pelos corredores, as tardes preguiçosas no campo, as noites estreladas em que sonhava com o futuro. Agora, tudo isso parecia distante, quase como se pertencesse a outra pessoa. Com as mãos trêmulas, ela abriu as janelas, deixando o ar fresco da noite entrar, mas nem isso parecia dissipar a sensação sufocante que a envolvia. Ana Clara se deitou na cama velha, exausta não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ela sabia que as próximas semanas, talvez meses, seriam difíceis. Mas ali, na solidão da fazenda, ela esperava encontrar algo que pudesse ajudá-la a entender sua nova realidade. Talvez, naquele silêncio, ela finalmente conseguisse ouvir a si mesma, algo que há muito tempo não fazia. Naquele momento, no entanto, tudo o que podia fazer era fechar os olhos e se deixar afundar na escuridão que a envolvia, esperando que o sono trouxesse algum alívio para a dor incessante que pulsava dentro dela. O silêncio que tanto temia agora era sua única companhia, um vazio que, de alguma forma, precisava preencher. E assim, Ana Clara adormeceu, com a esperança frágil de que, de alguma forma, a fazenda pudesse lhe oferecer as respostas que tanto buscava. A manhã chegou lentamente à fazenda, trazendo com ela a luz suave do sol que tentava romper a névoa persistente. Ana Clara acordou na mesma posição em que havia adormecido, o corpo pesado, como se carregasse um fardo impossível de sustentar. O silêncio ao redor era profundo, quebrado apenas pelo canto distante dos pássaros e pelo farfalhar das árvores ao vento. Mas esse silêncio, tão diferente do que ela conhecia, era quase acolhedor, um manto que parecia querer protegê-la do mundo exterior. Max, seu fiel cachorro, estava deitado ao lado da cama, como sempre, atento a qualquer movimento dela.
Quando Ana Clara finalmente se levantou, Max abanou o rabo, mas sem a exuberância de outros tempos. Ele parecia entender que algo estava terrivelmente errado com sua dona. Ela passou a mão pelo pelo macio do cachorro, encontrando um pequeno consolo naquele gesto familiar. Max era a única companhia que ela permitia em sua proximidade, o único elo com um passado que, embora não tão distante, agora parecia pertencer a outra vida. A casa da fazenda, que outrora ressoava com risos e vozes, agora estava mergulhada em uma quietude quase sepulcral. As paredes, que antes acolhiam o calor e a vitalidade de sua família, agora pareciam pesadas, carregadas com o peso das memórias. Cada objeto, cada móvel, parecia pertencer a um tempo esquecido, como se estivesse esperando alguém para voltar à vida. Ana Clara caminhou lentamente pela casa, os pés descalços encontrando o chão frio. Era estranho como cada canto daquele lugar trazia lembranças vívidas de sua infância. As tardes preguiçosas passadas no jardim, os jogos com seus primos, as histórias que sua avó Carolina contava antes de dormir. Tudo estava impregnado ali, como uma camada invisível que ela podia sentir ao tocar os móveis empoeirados, ao abrir as cortinas pesadas que bloqueavam a luz do dia. Mas agora, tudo estava mudado. A energia vibrante que antes preenchia a fazenda havia desaparecido, dando lugar a uma tristeza silenciosa. Ana Clara sentiu essa mudança profundamente. Ela caminhou pelos corredores vazios, sentindo o peso do abandono. A vida havia se retirado da fazenda, assim como havia se retirado dela. E o silêncio, que outrora fora sinônimo de paz, agora parecia uma presença opressiva, sufocante. Ela passou por portas fechadas, hesitando em abrir algumas delas, como se temesse o que poderia encontrar do outro lado. O quarto que fora de sua avó, Carolina, estava quase do jeito que ela lembrava, mas o tempo havia deixado suas marcas. A cama estava coberta por um lençol desbotado, e as cortinas, pesadas e gastas, ainda pendiam sobre a janela, bloqueando a entrada do sol. O cheiro era de mofo, misturado com um leve perfume de flores secas, como se as lembranças do passado ainda resistissem ali, mesmo que de forma tênue. Na escrivaninha de madeira envelhecida, alguns objetos estavam dispersos, cobertos de poeira. Ana Clara os tocou com delicadeza, quase com reverência, como se pudesse, de alguma forma, se reconectar com sua avó através daqueles pequenos fragmentos de vida. Uma caixa de joias estava semiaberta, revelando colares antigos e um par de brincos de pérolas, os favoritos de Carolina. Ela se lembrava de vê-la usando-os em ocasiões especiais, sempre com aquele sorriso sereno e distante. Foi então que Ana Clara notou uma gaveta que parecia estar um pouco fora do lugar, como se tivesse sido aberta e não completamente fechada. A curiosidade, algo que ela pensava ter perdido, despertou brevemente. Com um pequeno empurrão, a gaveta se abriu, revelando um antigo diário, com uma capa de couro desgastada e páginas amareladas pelo tempo. O nome de sua avó estava gravado na capa em letras douradas que agora estavam quase invisíveis. Ana Clara hesitou antes de pegar o diário. Aquela descoberta parecia intrusiva, como se estivesse invadindo a privacidade de alguém que já não podia mais protestar. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela dizia que aquele diário poderia conter respostas, ou pelo menos, uma conexão que ela tanto ansiava sentir. Sentou-se na beira da cama e abriu o diário, o cheiro de papel velho enchendo o ar. As primeiras páginas estavam cheias de uma caligrafia delicada, quase poética, que imediatamente a envolveu. O diário começava com memórias simples, descrições do dia a dia na fazenda, detalhes sobre as pessoas que passavam por lá, mas logo se tornava mais profundo, mais íntimo. Carolina escrevia sobre suas emoções, suas esperanças e, sobretudo, suas dores. Havia algo quase tangível naquelas palavras, uma sensação de que, ao escrevê-las, Carolina havia deixado uma parte de si ali, naquelas páginas. Conforme Ana Clara lia, começou a perceber que sua avó havia passado por uma dor intensa, algo que ela nunca havia imaginado. Carolina falava de um grande amor perdido, de uma vida que foi drasticamente interrompida. As palavras descreviam o desespero de Carolina ao perder Ricardo, o homem com quem ela havia planejado compartilhar sua vida. Era uma história de amor trágica, uma narrativa de perda e desespero que espelhava, de forma assombrosa, o que Ana Clara estava vivendo agora. A cada nova página, Ana Clara se via mais envolvida pela história de sua avó. Havia uma força nas palavras de Carolina, uma resiliência que ela jamais imaginara. Carolina, apesar de todo o sofrimento, encontrou uma forma de continuar, de seguir em frente.
Ela escreveu sobre a solidão, sobre as noites em claro chorando a ausência de Ricardo, mas também sobre como encontrou forças para seguir vivendo, para honrar a memória de seu amor perdido sem se deixar consumir pelo luto. As palavras começaram a despertar algo em Ana Clara. Uma chama tímida, quase imperceptível, mas que não podia ignorar. Era como se, através do diário, sua avó estivesse tentando lhe passar uma mensagem, algo que ela precisava ouvir agora mais do que nunca. Havia um poder transformador naquelas páginas, uma força que começava a ressoar dentro dela, mesmo que de forma tênue. Porém, por mais que as palavras de Carolina tocassem, Ana Clara ainda estava profundamente mergulhada em sua própria dor. Ela lia as páginas com um misto de fascínio e resistência. Fascínio pela história que se desenrolava diante de seus olhos, mas resistência em acreditar que poderia haver qualquer forma de superação para o que estava vivendo. A conexão com o passado estava ali, clara como o dia, mas aceitá-la significava começar a lidar com sua própria realidade, algo que ela ainda não estava pronta para fazer. O diário, porém, continuava a chamá-la. A cada nova leitura, Ana Clara sentia-se mais próxima de Carolina, como se estivessem vivendo experiências paralelas em tempos diferentes. E, ainda assim, a distância entre o que sua avó havia conseguido e o que ela mesma acreditava poder alcançar parecia insuperável. A história de Carolina começou a plantar sementes de reflexão em Ana Clara, mas as barreiras que ela havia erguido ao redor de si ainda eram altas e espessas. Com o diário sempre por perto, Ana Clara começou a passar mais tempo sozinha no quarto de sua avó, mergulhando na história daquele amor perdido, da força encontrada em meio ao desespero. Era um refúgio, mas também um espelho, que a forçava a confrontar seus próprios sentimentos. Cada página virada era um passo mais profundo dentro de si mesma, uma jornada silenciosa que começava a tomar forma, mesmo que ela ainda relutasse em admiti-lo. Os dias na fazenda começaram a passar sem que Ana Clara os notasse. Max permanecia sempre ao seu lado, acompanhando-a em seus momentos de introspecção, sempre leal, sempre presente. Ela se agarrava ao diário como a uma tábua de salvação, uma âncora em meio ao mar de emoções que a inundavam. Havia algo reconfortante em saber que não estava completamente sozinha na dor, que alguém que ela amava e respeitava havia trilhado um caminho semelhante, por mais que as circunstâncias fossem diferentes. Mesmo que Ana Clara ainda não soubesse, o diário começava a operar uma mudança lenta e silenciosa dentro dela. As palavras de Carolina ecoavam em sua mente, penetrando as camadas de desespero que a envolviam. Havia uma luta interna acontecendo, uma batalha entre a aceitação e a negação, entre a escuridão que a dominava e a pequena luz que começava a brilhar em seu interior. Mas, por enquanto, essa luz era apenas um ponto distante, uma estrela solitária no horizonte de sua consciência. Ana Clara ainda estava profundamente perdida nas sombras de seu próprio passado, nas memórias do que uma vez foi e que agora parecia irrecuperável. No entanto, algo começava a mudar, mesmo que ela ainda não estivesse pronta para admitir. A fazenda, com seu silêncio e suas memórias, estava começando a trabalhar em seu espírito, preparando-a, talvez, para uma jornada de cura que ainda estava por vir. E assim, os dias continuaram a passar na fazenda, com Ana Clara imersa nas sombras do passado, mas com uma nova presença ao seu lado, uma voz silenciosa que vinha das páginas do diário de Carolina, uma voz que, de alguma forma, começava a romper o silêncio absoluto que havia tomado conta de sua vida. A manhã nasceu envolta em um manto de névoa, como se o mundo lá fora estivesse tão incerto quanto Ana Clara se sentia por dentro. O diário de Carolina, agora constantemente ao seu lado, tornava-se uma presença quase viva, um confidente silencioso em meio ao seu isolamento. Enquanto se acomodava na poltrona antiga do quarto de sua avó, com Max deitado aos seus pés, ela abriu novamente o diário. As páginas amareladas pelo tempo pareciam guardar segredos que só agora começavam a se revelar. A leitura das primeiras páginas já havia trazido à tona uma série de emoções complexas. Era como se Ana Clara estivesse desvendando uma parte da vida de Carolina que até então permanecerá oculta, uma camada de história familiar que nunca lhe fora revelada. Carolina não era apenas a avó afetuosa que conhecera na infância, ela havia sido uma jovem mulher com sonhos, medos e, acima de tudo, um grande amor. Conforme Ana Clara mergulhava mais fundo nas palavras de Carolina, o cenário começava a se desenhar diante de seus olhos como um filme antigo, em preto e branco, mas carregado de uma emoção vibrante. Carolina descrevia Ricardo como um homem apaixonado pela vida, cheio de sonhos e planos para o futuro. Ele era um artista, um pintor, cujo talento e sensibilidade o faziam ver o mundo de uma maneira única. Os dois se conheceram em uma exposição de arte na cidade, onde Ricardo exibia suas obras. O encontro, descrito nas palavras de Carolina,
tinha sido como o início de um romance de conto de fadas, um olhar, um sorriso, e a certeza de que estavam destinados a algo maior juntos. Ana Clara conseguia imaginar a jovem Carolina, com seus olhos brilhantes e cheios de esperança, olhando para Ricardo como se ele fosse o sol que iluminava seu mundo. Eles passavam horas conversando sobre arte, música e sobre a vida que queriam construir juntos. Havia uma doçura palpável na forma como Carolina escrevia sobre os momentos que compartilhavam, os passeios no campo, as longas conversas à beira do rio, as tardes passadas no estúdio de Ricardo, onde ele a pintava, capturando sua essência em telas que pareciam pulsar com vida. As palavras de Carolina transmitiam uma alegria contagiante, uma sensação de completude que Ana Clara, até então, nunca havia experimentado. Ricardo era não apenas seu grande amor, mas também seu companheiro de sonhos, alguém com quem ela podia dividir o mundo e todas as suas possibilidades. Juntos, eles faziam planos para o futuro, uma casa na cidade, cercada por um jardim florido, exposições em grandes galerias, talvez até mesmo filhos que herdariam o talento e a paixão de ambos. Mas, assim como as memórias doces se desdobravam nas páginas, a sombra da tragédia começou a se aproximar. Carolina descreveu com detalhes quase dolorosos o dia em que tudo mudou. Ricardo havia saído para buscar materiais de pintura em uma cidade próxima. Carolina se lembrava de tê-lo beijado na porta, rindo de algo que ele dissera, sem saber que aquela seria a última vez que o veria vivo. O acidente, tão brutal quanto inesperado, tirou-lhe a vida, deixando Carolina sozinha com uma dor que parecia insuportável. Ana Clara sentiu um nó se formar em sua garganta enquanto lia sobre a agonia que sua avó experimentou. As palavras de Carolina, antes cheias de luz, agora estavam impregnadas de escuridão e desespero. Ela escreveu sobre as noites insones, chorando até não haver mais lágrimas, sobre os dias que passavam como um borrão, sem sentido ou propósito. Carolina estava perdida, flutuando em um mar de tristeza, muito parecido com o que Ana Clara estava vivendo agora. O reflexo era inevitável. Enquanto lia sobre a devastação de Carolina, Ana Clara não pôde deixar de pensar na própria perda. A conexão que sentia com sua avó crescia a cada página, como se ambas estivessem caminhando por caminhos paralelos, separadas pelo tempo, mas unidas pela dor. Ricardo foi para Carolina o que a voz era para Ana Clara, uma parte vital de sua vida, arrancada de forma cruel e abrupta. No entanto, em meio à tristeza, Carolina começou a mostrar os primeiros sinais de uma força interior que Ana Clara não havia percebido antes. Ela escreveu sobre como, após semanas de luto profundo, algo dentro dela começou a mudar. Havia uma decisão firme em não se deixar consumir completamente pela dor. Carolina sentiu que, de alguma forma, precisava honrar a memória de Ricardo, não permitindo que sua morte significasse o fim de tudo. Ela se recusava a deixar que o amor que sentia por ele se transformasse apenas em sofrimento. Carolina queria que esse amor fosse lembrado, mas não como uma tragédia, e sim como algo belo, algo que a impulsionasse a seguir em frente. Carolina começou a escrever mais, a registrar suas memórias com Ricardo, mas também a expressar seus sentimentos, sua dor, suas esperanças, mesmo que tímidas. Ela encontrou consolo nas palavras, como se ao escrever, pudesse aliviar um pouco o peso que carregava. Aos poucos, ela voltou ao estúdio de Ricardo, onde passou a organizar suas coisas, suas pinturas inacabadas, seus pincéis ainda sujos de tinta. Em vez de ver apenas tristeza ali, Carolina começou a perceber a presença viva de Ricardo em cada detalhe, em cada traço de suas pinceladas. Ele ainda estava com ela, de certa forma, através de sua arte. Ana Clara foi tocada por essa determinação de sua avó. Havia algo inspirador na maneira como Carolina se recusava a ser uma vítima de sua dor. Mesmo nas páginas mais sombrias do diário, era possível ver a força que estava sendo lentamente reconstruída. Carolina começou a fazer pequenas coisas para se reconectar com o mundo ao seu redor, voltando a cuidar do jardim, a passear pelo campo, atividades que antes compartilhava com Ricardo, mas que agora fazia sozinha, como uma forma de manter sua memória viva, mas também de encontrar um novo sentido para sua própria vida. Essas pequenas ações, descritas em detalhes no diário, representavam os primeiros passos de Carolina em direção à cura. Ela escreveu sobre como cada dia era uma luta, como havia momentos em que o desespero ameaçava voltar, mas ela se agarrava à ideia de que Ricardo não gostaria que ela se perdesse em tristeza. Ele a amava pela vida, pela alegria que compartilhavam, e era isso que ela queria honrar. Carolina se permitiu chorar, sim, mas também se forçou a sorrir de novo, mesmo que apenas para si mesma. Ana Clara, ao ler essas passagens, sentiu uma mistura de emoções conflitantes.
Por um lado, a história de Carolina a inspirava, mostrando que era possível encontrar uma forma de seguir em frente, mesmo após uma perda devastadora. Por outro lado, a própria dor de Ana Clara ainda estava tão crua que ela não conseguia imaginar como poderia alcançar essa mesma força. A dúvida persistente se ela algum dia conseguiria se reerguer, como Carolina, a assombrava. No entanto, algo dentro dela começou a mudar. Havia uma nova percepção de que talvez, só talvez, ela não estivesse tão sozinha quanto pensava. Carolina havia enfrentado um sofrimento inimaginável e, ainda assim, encontrara uma maneira de sobreviver, de reconstruir sua vida. Talvez Ana Clara também pudesse, de alguma forma, encontrar uma maneira de lidar com sua perda, mesmo que esse caminho ainda estivesse envolto em escuridão. Ana Clara fechou o diário, mas não antes de passar os dedos delicadamente sobre as páginas, como se estivesse absorvendo um pouco da força que Carolina havia depositado ali. A leitura daquela história trouxe à tona reflexões que ela ainda não estava pronta para confrontar completamente, mas que começavam a se formar em sua mente. Carolina havia escolhido a vida, mesmo quando tudo parecia perdido. Ela havia encontrado um propósito, uma maneira de honrar o que amava, e essa escolha fez toda a diferença. Mas Ana Clara ainda não estava pronta para fazer essa escolha. A dor era um peso que ela carregava a cada passo, e as cicatrizes eram profundas demais para se curarem rapidamente. A história de Carolina, porém, plantou uma semente de esperança, uma possibilidade distante de que, talvez, em algum momento, Ana Clara pudesse encontrar sua própria forma de seguir em frente. A estrada para a cura seria longa e difícil, mas pelo menos, agora, ela sabia que não estava completamente sem direção. Max, sempre atento, levantou a cabeça quando percebeu que Ana Clara havia fechado o diário. Ele se aproximou, encostando o focinho nas mãos dela, como se quisesse dizer que estava ali, presente, pronto para acompanhá-la em qualquer decisão que tomasse. Ana Clara olhou para o cachorro e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu um leve sorriso esboçar em seus lábios. Era um sorriso tímido, quase imperceptível, mas genuíno. A fazenda, que antes parecia apenas um lugar de refúgio para o desespero, começava a se revelar como um espaço de possibilidades. Ana Clara não sabia exatamente o que isso significava ainda, mas sentia que, de alguma forma, a história de Carolina estava começando a abrir portas dentro de si. O passado estava se conectando ao presente, e talvez, por mais dolorosa que essa jornada fosse, ela pudesse encontrar uma nova forma de viver, uma que honrasse tanto o que havia perdido quanto o que ainda tinha pela frente. Enquanto o dia avançava, Ana Clara decidiu que continuaria a ler o diário, a desvendar a história de Carolina, buscando nela a inspiração e as respostas que tanto precisava. Talvez, nas próximas páginas, encontrasse algo que a ajudasse a entender melhor a si mesma, a sua própria dor, quem sabe, a descobrir uma forma de reconstruir sua vida a partir das ruínas. Os dias na fazenda continuavam a se desenrolar em um ritmo quase etéreo, onde o tempo parecia suspenso, e Ana Clara se encontrava imersa em um estado de introspecção profunda. A história de sua avó, Carolina, lida através das páginas do diário, ainda ecoava em sua mente, como uma melodia distante que se repetia, trazendo consigo uma sensação de melancolia e, ao mesmo tempo, uma tênue esperança. A conexão com o passado começava a moldar seus pensamentos, mas Ana Clara ainda não sabia ao certo como transformar essa nova compreensão em ação. Naquela manhã em particular, o céu estava nublado, e uma leve brisa soprava pelo campo, balançando suavemente as árvores e carregando o cheiro de terra molhada. Ana Clara sentiu um desejo inesperado de sair de casa, de respirar o ar fresco e deixar que seus pés a guiassem sem destino certo. Colocou uma jaqueta leve e saiu, acompanhada por Max, que sempre parecia saber quando ela precisava de companhia silenciosa. Enquanto caminhava pela trilha que levava até a cidadezinha próxima, Ana Clara se perdeu em pensamentos. O caminho era familiar, um dos muitos que ela percorria quando criança, mas agora parecia diferente, como se o peso dos anos tivesse alterado o próprio ar ao redor. O som dos pássaros, o farfalhar das folhas e o ruído distante de um riacho eram os únicos sons que preenchiam o silêncio ao seu redor. Max andava ao seu lado, sempre vigilante, mas respeitando o espaço que ela tanto valorizava. Quando Ana Clara chegou aos limites da cidade, a pequena igreja local surgiu à sua vista. Era uma construção simples, de pedra e madeira, com um campanário que há muito tempo não tocava. Era o tipo de lugar que as pessoas visitavam apenas em momentos especiais, casamentos, funerais, ou talvez em busca de algum consolo silencioso. A igreja sempre tinha sido um marco na cidade, um ponto de encontro para a comunidade, mas hoje parecia adormecida, mergulhada na quietude que dominava a região.
Enquanto caminhava mais perto, algo inesperado aconteceu. Uma melodia suave começou a emergir do interior da igreja, se espalhando pelo ar como uma brisa carregada de emoção. Ana Clara parou abruptamente, surpresa. A música era linda, melancólica e cheia de uma paixão que ela não ouvia há muito tempo. Era uma peça ao piano, tocada com tanta delicadeza que parecia capturar o próprio espírito da tristeza e transformá-lo em algo profundamente tocante. Ana Clara, quase sem perceber, começou a se mover em direção ao som. Cada nota parecia ressoar dentro dela, despertando sentimentos adormecidos. O caminho para a igreja nunca pareceu tão curto. Quando chegou à entrada, empurrou a porta de madeira maciça, que rangeu suavemente ao abrir. A melodia se tornou mais clara, preenchendo o espaço vazio do pequeno santuário. Dentro da igreja, os bancos de madeira estavam vazios, mas no altar, um jovem estava sentado ao piano, completamente imerso na música que tocava. Ele era magro, de cabelos escuros e desalinhados, e tinha uma expressão de concentração profunda, como se o mundo ao seu redor não existisse. Seus dedos se moviam com agilidade sobre as teclas, mas havia algo mais ali, uma conexão genuína entre ele e o instrumento, como se estivesse se expressando de uma forma que palavras jamais poderiam alcançar. Ana Clara ficou parada na entrada, incapaz de interromper aquele momento tão íntimo e poderoso. A música parecia envolvê-la, preenchendo o vazio que ela sentia no peito com uma emoção tão crua que a deixou sem fôlego. Quando a última nota finalmente soou, o silêncio que se seguiu foi quase palpável. O jovem pianista ficou imóvel por um momento, as mãos ainda repousando sobre as teclas, como se estivesse absorvendo o impacto de sua própria música. Foi então que ele percebeu a presença de Ana Clara. Seus olhos se voltaram para ela, e por um instante, ambos ficaram parados, apenas se observando. Não havia necessidade de palavras, o olhar dele era gentil, mas também carregava uma profundidade que Ana Clara reconheceu de imediato. Ele conhecia a dor, de alguma forma, e isso os conectava, mesmo que ainda fossem estranhos um para o outro. O jovem se levantou lentamente e caminhou até ela, mantendo o mesmo olhar sereno. Quando ele parou a alguns passos de distância, sorriu levemente, um sorriso que não era de alegria, mas de compreensão. Você deve ser Ana Clara, ele disse suavemente. Sua voz era baixa, mas clara, e havia nela um tom de respeito, como se ele soubesse exatamente quem ela era e o que estava passando, sem precisar de mais explicações. Ana Clara, ainda lutando para processar o impacto da música, apenas acenou com a cabeça. Não conseguia falar, mas, pela primeira vez em muito tempo, não se sentiu desconfortável com isso. Ele parecia entender sem que ela precisasse usar palavras. Meu nome é Gabriel, ele continuou, sua voz ainda suave. Ouvi muito sobre você. Seu trabalho, sua música, sinto muito pelo que aconteceu. Essas palavras, ditas com tanta sinceridade, não trouxeram a usual dor aguda que Ana Clara temia. Ao invés disso, havia uma sensação de aceitação, como se Gabriel estivesse apenas reconhecendo uma verdade que ambos compartilhavam. Ele não estava oferecendo pena, mas sim uma empatia silenciosa que ela não havia encontrado em ninguém mais desde o acidente. Gabriel fez um gesto em direção ao piano. A música é a única maneira que conheço para expressar o que sinto, explicou. Quando estou tocando, é como se as coisas fizessem sentido, mesmo que apenas por um momento. Ana Clara entendeu exatamente o que ele queria dizer. Antes de perder sua voz, cantar era seu refúgio, sua forma de lidar com o mundo. Agora, esse refúgio havia sido arrancado dela, deixando-a à deriva. Mas ouvir Gabriel tocar trouxe de volta uma lembrança daquele conforto, daquela conexão que ela pensava ter perdido para sempre. Sei que pode parecer impossível agora, mas ainda há formas de se expressar, disse Gabriel, os olhos fixos nos dela. Você ainda pode compor, ainda pode criar. E se precisar de alguém para ajudar, para dar vida às suas melodias, estou aqui. As palavras dele foram ditas com tanta simplicidade e convicção que Ana Clara sentiu uma pequena fagulha de esperança acender dentro dela. A ideia de continuar compondo, mesmo sem poder cantar, era algo que ela nunca havia considerado seriamente desde o acidente. Parecia inútil, como tentar acender uma chama sem fogo. Mas havia algo na maneira como Gabriel falou, na música que ele tocava, que fez Ana Clara hesitar em rejeitar a oferta de imediato. Gabriel não a pressionou. Ele deu um passo atrás, retornando ao piano, mas não começou a tocar imediatamente. Em vez disso, ele esperou, como se estivesse deixando que Ana Clara decidisse o que viria a seguir. O silêncio na igreja era quase tão poderoso quanto a música que preenchera o espaço minutos antes. Depois de um momento que pareceu se estender por uma eternidade, Ana Clara caminhou lentamente até o piano, suas mãos trêmulas.
Ela se sentou ao lado de Gabriel, olhando para as teclas de marfim e ébano, cada uma carregada com a promessa de sons ainda por serem explorados. As notas, as harmonias, ainda estavam dentro dela, mas o medo de tentar e falhar, de enfrentar a dor de não poder cantar suas próprias criações, era esmagador. Gabriel observou enquanto ela colocava as mãos sobre as teclas, mas não pressionou nenhuma nota. Ele sabia que o primeiro passo era sempre o mais difícil. Com uma gentileza infinita, ele começou a tocar novamente, desta vez uma melodia mais suave, quase um sussurro musical. Era um convite, um lembrete de que a música ainda era algo que eles podiam compartilhar, mesmo que de formas diferentes. Ana Clara fechou os olhos, deixando-se levar pela melodia de Gabriel. Lentamente, como se testasse uma antiga ferida, começou a pressionar algumas teclas, criando uma harmonia suave que acompanhava a melodia dele. Era um gesto tímido, quase hesitante, mas era o primeiro passo para algo novo. E naquele pequeno ato de coragem, Ana Clara sentiu, pela primeira vez em meses, uma pequena faísca de vida acender dentro dela. Eles tocaram juntos por algum tempo, a música preenchendo o espaço vazio entre eles, conectando suas dores e esperanças. Quando a última nota soou, Ana Clara abriu os olhos e olhou para Gabriel. Havia um entendimento silencioso entre eles, uma promessa implícita de que, juntos, poderiam encontrar uma nova forma de expressão, uma nova maneira de trazer vida à música que ainda existia dentro dela. Naquela tarde, enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons suaves de laranja e rosa, Ana Clara e Gabriel saíram da igreja juntos. Eles não precisaram de mais palavras, a música que haviam compartilhado era suficiente. Ana Clara sabia que esse era apenas o começo de algo, embora não soubesse exatamente o que. Havia uma estrada longa e incerta pela frente, mas com Gabriel ao seu lado, ela sentiu que talvez pudesse encontrá-la. Max, que havia esperado pacientemente do lado de fora, o seguiu de volta à fazenda. Enquanto caminhavam, Ana Clara olhou para o horizonte, pela primeira vez desde o acidente, sentiu uma ponta de curiosidade pelo que o futuro poderia reservar. A música ainda estava viva dentro dela, e agora, com Gabriel ao seu lado, ela começou a acreditar que talvez, de alguma forma, pudesse encontrar sua voz novamente, não do jeito que esperava, mas de uma maneira que ainda estava por ser descoberta. Os dias na fazenda tomaram um novo ritmo com a presença constante de Gabriel. A cada manhã, Ana Clara acordava com uma leve sensação de expectativa, uma mudança sutil em sua rotina que trouxe um brilho de novidade para o que antes parecia ser uma existência monótona. Max, sempre sensível às emoções de sua dona, notava a diferença também, e passou a seguir Ana Clara com um ânimo renovado, como se percebesse que a escuridão que antes dominava seu coração começava a se dissipar. Gabriel chegava cedo, sempre com um sorriso tranquilo e um cumprimento caloroso, mas sem pressa, sem pressões. Eles se encontravam no pequeno estúdio que Ana Clara havia improvisado na casa, um espaço que antes parecia esquecido, mas que agora estava lentamente voltando à vida. O piano, que até então repousava coberto por uma fina camada de pó, agora ressoava diariamente com as melodias que os dois começavam a criar juntos. A princípio, as sessões eram tímidas, quase experimentais. Ana Clara ainda estava se acostumando à ideia de se expressar musicalmente sem a voz que tanto definirá sua identidade. Cada nota tocada, cada acorde que ela construía ao lado de Gabriel, era como redescobrir uma parte de si mesma que ela pensava estar perdida para sempre. Havia momentos de frustração, quando as mãos hesitavam ou quando a melodia parecia incompleta sem as palavras que outrora a acompanhavam. No entanto, Gabriel estava sempre lá, com paciência infinita, guiando-a através da música, mostrando-lhe que a arte, mesmo sem palavras, podia ser tão poderosa quanto antes. Eles começaram com peças simples, melodias que não exigiam muito tecnicamente, mas que carregavam uma profundidade emocional que tocava a alma. Gabriel, sempre sensível às nuances das emoções de Ana Clara, sugeria acordes, harmonias, e juntos eles construíam composições que, de alguma forma, refletiam o que ambos estavam sentindo. A cada nova criação, Ana Clara percebia que a música ainda estava viva dentro dela, mesmo que expressa de uma maneira diferente. As melodias que surgiam nas mãos de Gabriel e Ana Clara eram reflexos de suas jornadas emocionais. Havia notas de tristeza, sim, mas também de esperança, de uma beleza sutil que capturava a luta interna de Ana Clara para aceitar sua nova realidade. Gabriel, por sua vez, parecia entender instintivamente o que ela queria transmitir, como se suas almas se comunicassem através das notas que tocavam. Essa conexão profunda, construída em silêncio, fez com que Ana Clara começasse a confiar nele de uma maneira que não confiava em mais ninguém desde o acidente.
Com o tempo, a música começou a se tornar um refúgio, um lugar seguro onde Ana Clara podia se perder e se encontrar ao mesmo tempo. As sessões de composição se estendiam por horas, e muitas vezes, eles só paravam quando a luz do sol começava a desaparecer no horizonte. Gabriel trazia um pouco da leveza que ela tanto precisava, às vezes brincando com melodias, fazendo-a rir com improvisações inesperadas. Ele a lembrava que a música não precisava ser apenas um veículo para a dor, mas também podia ser um espaço para redescobrir a alegria, mesmo que de forma tênue. Enquanto a relação musical entre os dois florescia, a conexão pessoal também se aprofundava. Gabriel era um bom ouvinte, e embora Ana Clara ainda não conseguisse se expressar em palavras, ele parecia captar o que ela queria dizer sem precisar de uma explicação verbal. Houve momentos em que Gabriel compartilhava um pouco de sua própria história, desafios que enfrentará ao longo de sua carreira, a sensação de inadequação que às vezes o assombrava, o desejo de criar algo que fosse genuinamente significativo. Ele falava de forma despretensiosa, sem buscar compaixão, mas sim como uma maneira de se abrir, de mostrar que todos carregam suas próprias cicatrizes. Ana Clara, por outro lado, começou a sentir que a música estava se tornando uma forma de comunicação ainda mais poderosa do que antes. Embora a ausência de sua voz física ainda fosse dolorosa, ela começou a perceber que a essência de sua arte não havia desaparecido. Sua habilidade de compor, de criar melodias que ressoavam com as emoções mais profundas, ainda estava intacta. E com Gabriel ao seu lado, ela encontrou um novo meio de expressão, uma forma de falar ao mundo sem precisar das palavras que lhe haviam sido tiradas. Esse processo de redescoberta foi lento e cheio de altos e baixos. Havia dias em que Ana Clara se sentia incapaz de criar, momentos em que a frustração e a tristeza voltavam com força, ameaçando derrubar tudo o que havia conseguido reconstruir até então. Nesses momentos, Gabriel era uma presença tranquilizadora, lembrando-a de que não precisava ser perfeita, que a jornada de cura era feita de passos pequenos e que tudo bem recuar quando necessário. Ana Clara também continuava a ler o diário de Carolina, cada vez mais imersa na história de sua avó. As palavras de Carolina se tornaram um guia, uma luz na escuridão, mostrando-lhe que a dor não precisava ser o fim de tudo. Carolina escrevia sobre os dias difíceis após a morte de Ricardo, mas também sobre como, lentamente, encontrou a força para seguir em frente. Ela falava sobre como o amor que sentia por ele não desapareceu, mas se transformou em algo diferente, uma força que a impulsionava a viver a vida que Ricardo teria desejado para ela. Essa conexão com Carolina ajudou Ana Clara a começar a aceitar sua própria situação. Ela começou a ver que, assim como sua avó, ela também poderia encontrar uma nova maneira de viver, uma forma de honrar o que havia perdido sem se deixar consumir pelo luto. Cada página do diário revelava mais sobre a coragem silenciosa de Carolina, e Ana Clara começou a sentir que sua avó estava de alguma forma ao seu lado, guiando-a através das páginas amareladas pelo tempo. Através da música e do diário, Ana Clara começou a se reconectar com o mundo ao seu redor. O que antes parecia um abismo intransponível entre ela e a vida que conhecia começou a se estreitar. A fazenda, que inicialmente era um refúgio para sua dor, tornou-se um espaço de renovação, um lugar onde ela podia começar a reconstruir sua identidade, não como a cantora que perdeu a voz, mas como uma artista que encontrou uma nova forma de expressão. Com o passar dos dias, a música de Ana Clara e Gabriel começou a tomar forma, evoluindo de simples exercícios musicais para composições completas que refletiam a jornada de ambos. Essas peças eram como fragmentos de suas almas, cada uma contando uma parte da história que compartilhavam: a perda, a luta, a esperança renascente. Ana Clara ainda sentia a ausência de sua voz, mas, ao mesmo tempo, começou a perceber que, através da música que criava com Gabriel, ela estava descobrindo uma nova voz, uma que não dependia de palavras, mas da emoção pura que as notas podiam transmitir. E assim, a vida na fazenda começou a se transformar. O piano, que antes estava em silêncio, agora ecoava diariamente com as criações de Ana Clara e Gabriel. O tempo que passavam juntos não era apenas sobre a música, mas também sobre a cura, sobre a redescoberta de quem eram e do que podiam alcançar. Ana Clara, embora ainda carregasse a dor de sua perda, começou a sentir que havia algo mais pela frente, algo que valia a pena explorar e que poderia trazer de volta o significado que pensava ter perdido. Gabriel, por sua vez, tornou-se mais do que apenas um parceiro musical. Ele era um amigo, um confidente, alguém que, de maneira sutil e paciente, ajudava Ana Clara a ver que a vida não estava completamente perdida, que havia beleza na simplicidade do momento presente e que a música, mesmo sem palavras, ainda podia ser uma poderosa forma de expressão.
Juntos, eles estavam criando não apenas melodias, mas um novo caminho, uma nova maneira de viver e de enfrentar as adversidades que a vida lhes apresentava. E assim, com cada nova composição, cada nova nota que surgia, Ana Clara começou a sentir algo que não sentia há muito tempo: esperança. Uma esperança tímida, ainda frágil, mas real. Ela começou a acreditar que, talvez, sua vida não estivesse tão quebrada quanto parecia, que ainda havia algo dentro dela que podia ser cultivado, algo que podia florescer novamente. E com Gabriel ao seu lado, ela sentiu que, pela primeira vez desde o acidente, estava realmente começando a encontrar sua voz novamente, uma voz que, embora diferente da que tinha antes, era igualmente poderosa e significativa. Os dias na fazenda estavam mais luminosos do que Ana Clara jamais imaginou que poderiam ser novamente. A parceria com Gabriel não apenas trouxe de volta a música à sua vida, mas também a sensação de propósito, algo que ela acreditava estar perdido para sempre. As melodias que criavam juntos carregavam uma energia renovadora, uma força que parecia canalizar tanto a dor quanto a esperança que existia dentro dela. Foi durante uma dessas sessões musicais, enquanto uma nova composição nascia sob suas mãos e as de Gabriel, que uma ideia começou a se formar na mente de Ana Clara. A história de Carolina, que a acompanhava através das páginas do diário, continuava a inspirá-la profundamente. Sua avó, apesar de toda a dor, havia encontrado uma maneira de transformar sua tragédia em algo belo, algo que pudesse tocar outras vidas. Ao ler sobre como Carolina se dedicou a ajudar outros após a morte de Ricardo, Ana Clara se perguntou se talvez pudesse fazer o mesmo. A ideia de um concerto beneficente começou a tomar forma em sua mente, um evento que não apenas celebrasse a música, mas também servisse como um tributo àqueles que, como ela, haviam passado por situações devastadoras e precisavam de um motivo para seguir em frente. O conceito era poderoso, um concerto que arrecadasse fundos para vítimas de acidentes, oferecendo-lhes o apoio necessário para encontrar uma nova forma de viver. Seria sua maneira de retribuir ao mundo, de mostrar que, mesmo quando tudo parecia perdido, ainda havia uma faísca de esperança. Mas à medida que a ideia crescia, assim também crescia a incerteza. Ana Clara sabia que organizar algo dessa magnitude não seria fácil, especialmente considerando o estado emocional frágil em que ainda se encontrava. Quando compartilhou a ideia com Gabriel, ele imediatamente apoiou a iniciativa. Ele via o brilho nos olhos dela quando falava sobre o projeto, um entusiasmo que há muito não via. Gabriel compreendia o significado profundo que esse concerto teria para Ana Clara. Não seria apenas um evento beneficente, mas também um símbolo de sua resiliência, uma prova de que, apesar de tudo, ela ainda podia criar algo belo e significativo. No entanto, a realidade de organizar o concerto logo se mostrou desafiadora. Ana Clara nunca havia planejado algo tão grandioso antes, e a responsabilidade de garantir que tudo corresse bem começou a pesar sobre seus ombros. A logística era complicada: encontrar o local perfeito, coordenar com músicos, garantir a divulgação, cuidar dos detalhes técnicos. A ansiedade se instalava em seu peito como uma velha inimiga, lembrando-a de todas as vezes que sentiu o peso das expectativas e o medo do fracasso. A primeira grande decisão foi escolher o local. Ana Clara e Gabriel concordaram que a fazenda, com sua atmosfera íntima e repleta de memórias, seria o local ideal para o concerto. A grande sala de estar, com suas janelas amplas e lareira antiga, seria transformada em um espaço para apresentações. O jardim ao redor, que Carolina tanto cuidara, seria revitalizado para receber os convidados, criando um ambiente acolhedor e cheio de significado. A escolha do repertório foi outra tarefa difícil. Ana Clara queria que as músicas fossem profundamente pessoais, refletindo sua jornada e a de outros que enfrentaram adversidades. Ela e Gabriel passaram noites inteiras selecionando as composições que iriam tocar, algumas delas criações próprias, outras adaptações de clássicos que sempre a inspiraram. Cada peça escolhida carregava consigo uma mensagem de superação, de transformação, e era crucial que cada uma fosse executada com a emoção que merecia. A cada decisão, a insegurança crescia. Havia momentos em que Ana Clara questionava se estava realmente pronta para voltar a um palco, mesmo que de uma forma diferente. O medo de falhar, de decepcionar aqueles que acreditavam nela, era uma sombra constante que pairava sobre seu entusiasmo. No entanto, Gabriel estava sempre lá, lembrando-a de que o concerto não precisava ser perfeito, mas sim verdadeiro. Ele a encorajava a focar no impacto que o evento teria, em como poderia tocar a vida das pessoas de uma maneira profunda. À medida que o projeto avançava, algo extraordinário começou a acontecer.
A comunidade local, que até então mantinha uma certa distância respeitosa desde que Ana Clara se refugiara na fazenda, começou a se envolver. As notícias do concerto se espalharam, e aos poucos, os moradores se ofereceram para ajudar de várias formas. Uns se prontificaram a cuidar do jardim, outros a decorar a sala de estar e os arredores da casa. Havia quem quisesse doar alimentos e bebidas para o evento, garantindo que os convidados fossem bem recebidos. A solidariedade e o apoio que Ana Clara recebeu foram emocionantes e inesperados. Essa onda de apoio renovou suas forças. Ela percebeu que, apesar de tudo, ainda havia muitas pessoas que acreditavam nela, que estavam dispostas a caminhar ao seu lado nessa nova fase de sua vida. Isso trouxe uma nova perspectiva para Ana Clara, mostrando-lhe que o concerto não era apenas sobre ela, mas também sobre a comunidade que a acolheu, sobre as pessoas que precisavam de uma luz em seus próprios caminhos. Conforme o dia do concerto se aproximava, os preparativos se intensificaram. A fazenda foi ganhando vida com a movimentação das pessoas, cada uma contribuindo com sua parte para tornar o evento especial. As horas de ensaio se tornaram mais frequentes e intensas, com Ana Clara e Gabriel aperfeiçoando cada detalhe das performances. A cada ensaio, Ana Clara se sentia mais confiante, mais conectada com a música que estavam criando. Ela sabia que este seria um momento crucial, não apenas para os outros, mas também para ela mesma. O dia do concerto finalmente chegou. A fazenda estava transformada, radiante, pronta para receber os convidados que começavam a chegar. O sol estava se pondo, pintando o céu com tons suaves de laranja e rosa, enquanto as primeiras estrelas surgiam no horizonte. Havia uma atmosfera de expectativa no ar, uma sensação de que algo mágico estava prestes a acontecer. Ana Clara, vestida de maneira simples, mas elegante, olhava para a fazenda com um misto de nervosismo e orgulho. Era difícil acreditar que havia chegado até ali. Todos os medos, as inseguranças, pareciam se dissipar à medida que as pessoas chegavam, conversavam, riam e se preparavam para ouvir a música. Gabriel estava ao seu lado, como sempre, oferecendo-lhe um olhar encorajador, uma presença constante e reconfortante. Quando o momento finalmente chegou, Ana Clara tomou um profundo fôlego e subiu ao palco improvisado. O silêncio se instalou entre os presentes, e por um instante, tudo o que ela podia ouvir era o som de seu próprio coração batendo forte. Gabriel se posicionou ao piano, pronto para começar, e Ana Clara sentiu uma onda de emoções tomar conta dela. A música que estavam prestes a tocar era uma das primeiras que haviam composto juntos, uma peça que encapsulava toda a jornada de recuperação, a dor e a esperança que ambos compartilharam. As primeiras notas soaram no piano, suaves e cheias de significado, e Ana Clara fechou os olhos, permitindo que a música a envolvesse completamente. Não havia mais espaço para medo ou dúvida. Ali, naquele momento, tudo o que importava era a honestidade daquilo que estavam compartilhando. À medida que a música fluía, ela sentiu uma conexão profunda com o público, uma energia que se movia entre eles, unindo-os em um laço invisível. A cada peça tocada, Ana Clara se sentia mais leve, como se a música estivesse liberando tudo o que ela havia guardado por tanto tempo. Quando a última nota soou, o silêncio que se seguiu foi preenchido por uma emoção palpável, antes que a audiência explodisse em aplausos. Ana Clara abriu os olhos e viu que muitos estavam com lágrimas nos olhos, profundamente tocados pelo que haviam acabado de presenciar. O concerto foi um sucesso não apenas pela arrecadação de fundos, mas pelo impacto emocional que teve sobre todos os presentes. Para Ana Clara, foi um momento de catarse, uma prova de que, apesar de tudo, ainda havia beleza e significado em sua vida. Ela soube então que, mesmo sem sua voz, ainda podia tocar as pessoas, ainda podia ser uma artista, ainda podia criar algo que fizesse a diferença. Após o evento, enquanto os convidados se dispersavam e a noite caía sobre a fazenda, Ana Clara sentou-se ao lado de Gabriel, olhando para as estrelas que agora brilhavam intensamente no céu. Ela sentia uma calma profunda, uma sensação de paz que não experimentava há muito tempo. O concerto não tinha sido apenas um presente para os outros, mas também para ela mesma, um lembrete de que a vida, apesar de todos os desafios, ainda era rica em possibilidades. Gabriel, sentado ao seu lado, pegou sua mão e a segurou com carinho. Não precisavam de palavras. Ambos sabiam que o que haviam alcançado juntos era muito mais do que um simples evento musical. Era um testemunho da força humana, da capacidade de se reinventar, de encontrar beleza e propósito mesmo nas circunstâncias mais sombrias. E, naquele momento, Ana Clara soube que, independentemente do que o futuro trouxesse, ela estava pronta para enfrentá-lo, com música, com coragem e com o apoio daqueles que acreditavam nela.
A manhã após o concerto amanheceu tranquila na fazenda, mas dentro de Ana Clara, uma tempestade de emoções e pensamentos fervilhava. O evento da noite anterior havia sido um marco, um momento de redenção que ela jamais esqueceria. No entanto, enquanto observava a luz suave do sol filtrando-se pelas cortinas de seu quarto, algo a impelia a voltar ao diário de sua avó, Carolina. Havia um magnetismo nas páginas ainda não lidas, como se o passado estivesse esperando para revelar segredos que poderiam mudar tudo o que ela pensava saber sobre sua própria história. Ana Clara se sentou à escrivaninha com o diário à sua frente, as mãos um pouco trêmulas de expectativa. Até então, a história de Carolina havia sido uma fonte de inspiração e força. A maneira como sua avó superara a dor de perder Ricardo era um exemplo vivo de resiliência. No entanto, conforme virava as páginas, ela sentia que havia algo mais, algo que Carolina ainda não havia revelado. A caligrafia firme e elegante de Carolina parecia carregar um peso novo, uma intensidade que Ana Clara não havia notado antes. Foi então que ela encontrou a revelação que mudaria completamente sua compreensão de sua avó, e, por extensão, de si mesma. Nas páginas seguintes, Carolina escrevia sobre sua juventude, sobre um sonho que ela nunca havia compartilhado com ninguém. Carolina, assim como Ana Clara, tinha uma profunda conexão com a música. Desde menina, sentia-se atraída pelo piano, que seus pais mantinham em um canto esquecido da casa. A música era sua paixão secreta, um refúgio onde ela podia expressar tudo o que sentia, sem as amarras das convenções sociais que dominavam sua vida. Carolina descrevia como, em um mundo onde as mulheres eram esperadas a se conformar com papéis restritos e silenciosos, ela sonhava em ser pianista, em tocar para plateias que nunca ouviria. Mas as expectativas da época, somadas às responsabilidades familiares, tornaram impossível para ela seguir esse caminho. Ela escreveu sobre as tardes que passava ao piano, compondo suas próprias melodias, suas mãos deslizando pelas teclas em uma dança silenciosa de emoções que nunca poderiam ser verbalizadas. Aquela era sua forma de escapar, de ser livre por um breve momento. Ana Clara foi profundamente tocada por essa revelação. Até aquele momento, nunca soubera que Carolina compartilhava essa paixão pela música, essa necessidade visceral de se expressar através das notas. As duas mulheres, separadas por gerações, haviam compartilhado a mesma alma artística, o mesmo desejo de criar algo belo e significativo. No entanto, ao contrário de Ana Clara, Carolina não teve a oportunidade de seguir sua paixão. Ela sacrificou seu sonho pela família, pelas expectativas da sociedade, e carregou esse fardo em silêncio. Essa descoberta abriu uma nova dimensão na relação de Ana Clara com sua avó. Agora, entendia que a música estava enraizada em sua família de uma maneira que nunca havia imaginado. Carolina não era apenas uma inspiração por sua resiliência após a perda de Ricardo, mas também por sua força em aceitar o sacrifício de sua paixão em nome do dever. Esse sacrifício, Ana Clara percebeu, era o que permitiu que ela própria pudesse viver o sonho que sua avó nunca pôde realizar. Ao ler essas revelações, Ana Clara sentiu um turbilhão de emoções. Parte dela estava triste por Carolina, pela vida que ela nunca pôde viver plenamente. Outra parte, porém, estava profundamente grata por ter conhecido essa parte da história de sua avó, pois agora entendia que a música que sempre fora sua vida não era apenas uma parte de si, mas também um legado. Carolina havia passado essa paixão adiante, mesmo que inconscientemente, e Ana Clara sentiu uma responsabilidade renovada de honrar esse legado da melhor forma possível. Com essa nova perspectiva, Ana Clara começou a refletir sobre suas próprias expectativas e os fardos que carregava. Ela sempre se definiu pela sua voz, pelo seu talento em cantar, mas agora começava a perceber que sua vida e sua arte podiam ser muito mais do que isso. Carolina havia encontrado significado em sua vida, mesmo sem realizar seu sonho. Ana Clara, então, podia fazer o mesmo. O concerto havia sido uma prova de que sua capacidade de tocar as pessoas ia além da voz que ela havia perdido. Havia outras formas de se expressar, outras maneiras de ser plena e significativa. A partir dessa descoberta, algo dentro de Ana Clara começou a mudar. Ela começou a se perdoar pela perda da voz, a aceitar que essa parte de sua vida havia acabado, mas que isso não significava o fim de sua capacidade de criar, de se expressar. A música continuava a ser sua linguagem, mas agora, sem as amarras das expectativas que antes aprendiam. Ela não precisava ser a Ana Clara que o mundo conhecia, podia ser algo novo, algo que talvez ainda estivesse descobrindo. Enquanto refletia sobre essas revelações, o relógio no canto do quarto marcava o tempo que se esvaía rapidamente. O concerto havia sido um sucesso, mas o trabalho não estava concluído. Havia mais músicas a serem criadas, mais pessoas a serem tocadas.
A vida continuava, e Ana Clara estava determinada a fazer parte dela de uma maneira plena e autêntica. Os preparativos finais para o concerto seguinte começaram a tomar forma. Ana Clara e Gabriel intensificaram seus ensaios, dedicando-se com ainda mais afinco à tarefa de criar algo memorável. Havia uma pressão, sim, mas era diferente da que Ana Clara sentirá no passado. Desta vez, a pressão vinha de um lugar de paixão, não de medo. Ela queria fazer o melhor, não porque precisava provar algo para o mundo, mas porque queria honrar a música, queria honrar Carolina, queria honrar a si mesma. Cada sessão de ensaio era uma mistura de trabalho duro e momentos de profunda introspecção. As músicas que criavam juntos agora tinham um significado ainda mais profundo, carregando não apenas as emoções de Ana Clara e Gabriel, mas também o legado de Carolina, as notas que nunca puderam ser ouvidas por outros. Ana Clara começou a compor com uma liberdade renovada, sem as restrições de expectativas antigas, deixando a música fluir de dentro de si de maneira natural e honesta. À medida que o dia do próximo concerto se aproximava, Ana Clara sentia-se mais preparada do que nunca. Não porque tudo estivesse perfeito, mas porque finalmente havia aceitado que a perfeição não era o objetivo. O que importava era a autenticidade, a verdade em cada nota tocada, em cada emoção transmitida. E essa verdade, ela sabia, era algo que nenhuma perda poderia tirar dela. Na noite antes do concerto, Ana Clara voltou a ler o diário de Carolina, agora com um coração mais leve, mais conectado à sua avó do que jamais estivera. As palavras de Carolina, que antes eram lidas com uma mistura de reverência e tristeza, agora soavam como uma conversa íntima, uma troca entre duas almas que se compreendiam profundamente, apesar do tempo e das circunstâncias que as separavam. Carolina havia sido uma mulher forte, que encontrou seu próprio caminho apesar dos desafios, e Ana Clara estava determinada a fazer o mesmo. O concerto seguinte não seria apenas uma performance, seria uma celebração da música, da vida e do legado que Carolina havia deixado. Seria uma oportunidade de mostrar ao mundo que, mesmo sem sua voz, Ana Clara ainda era uma artista, ainda tinha algo de valor a oferecer. E com Gabriel ao seu lado, ela sabia que poderiam criar algo realmente especial, algo que tocasse as pessoas da mesma forma que a história de Carolina a tocou. No dia do concerto, enquanto os preparativos finais eram concluídos e a fazenda se enchia novamente de vida e expectativa, Ana Clara se sentiu em paz. Pela primeira vez em muito tempo, estava verdadeiramente em paz consigo mesma e com o caminho que escolhera. O passado de Carolina havia lhe mostrado que a vida era mais do que os sonhos que realizamos ou deixamos de realizar, era sobre a maneira como escolhemos viver, como escolhemos amar, e como escolhemos criar significado a partir das circunstâncias que nos são dadas. Quando as primeiras notas do concerto começaram a soar, Ana Clara sentiu uma profunda conexão com tudo ao seu redor, com a música, com Gabriel, com a audiência, com a própria vida. E, acima de tudo, sentiu a presença de Carolina, não como uma sombra do passado, mas como uma força viva, uma inspiração que continuaria a guiá-la enquanto seguia seu próprio caminho. A música fluiu, e com ela, Ana Clara sentiu que estava finalmente se libertando do peso do que foi perdido, abraçando plenamente o que ainda tinha e o que estava por vir. O dia do concerto amanheceu com uma serenidade incomum, como se o universo estivesse conspirando para que tudo corresse perfeitamente. A fazenda, que nas últimas semanas havia sido um reduto de preparativos intensos, agora estava pronta para receber o grande evento. Ana Clara acordou cedo, sentindo um misto de ansiedade e tranquilidade, um equilíbrio delicado que lhe trouxe uma sensação de calma que ela há muito não experimentava. O sol nascente tingia o céu com tons suaves de rosa e dourado, e a brisa fresca que soprava parecia sussurrar palavras de encorajamento. À medida que as horas passavam, a fazenda começou a ganhar vida. Os últimos ajustes eram feitos, e os primeiros convidados começaram a chegar, enchendo o ambiente de conversas animadas e expectativas sussurradas. A cidade, há dias em alvoroço com a expectativa do concerto, enviou seus moradores em peso, ansiosos para ver o que Ana Clara e Gabriel haviam preparado. Havia algo no ar, uma energia palpável que prenunciava que aquela noite seria especial, algo que todos sentiam, mas que ninguém podia prever exatamente como se desenrolaria. Ana Clara, embora nervosa, sentia-se mais centrada do que nunca. Durante os preparativos finais, ela se permitiu alguns momentos de solidão, refletindo sobre tudo o que a havia levado até ali. Lembrou-se das noites em claro, das lágrimas silenciosas, dos momentos em que a desesperança parecia ser a única resposta possível. Mas, ao mesmo tempo, pensou na força que encontrou ao lado de Gabriel, na música que renasceu dentro dela, e nas revelações do diário de Carolina que lhe deram uma nova perspectiva sobre sua vida e seu legado.
Quando finalmente chegou a hora de subir ao palco improvisado na sala de estar da fazenda, Ana Clara respirou fundo, sentindo o peso daquele momento. O espaço estava lotado, e os rostos na multidão, tanto conhecidos quanto desconhecidos, olhavam para ela com uma mistura de curiosidade e apoio. Gabriel já estava sentado ao piano, os dedos preparados para tocar as primeiras notas. Ele lhe lançou um olhar de encorajamento, um lembrete silencioso de que não estava sozinha naquela jornada. Com um aceno de cabeça, Ana Clara deu o sinal para começar. As primeiras notas do piano ecoaram pela sala, suaves, mas carregadas de uma profundidade emocional que prendeu a atenção de todos imediatamente. A música, composta por ela e Gabriel, era uma representação perfeita de tudo o que ela havia vivido: a dor, a perda, a busca por sentido e, finalmente, a redenção. Cada acorde parecia carregar uma parte de sua alma, e Ana Clara sentiu uma conexão com o público que nunca havia sentido antes, mesmo nos momentos de maior glória em sua carreira. À medida que a música fluía, Ana Clara se permitiu fechar os olhos e se perder nas notas, sentindo cada emoção que elas carregavam. A ausência de sua voz, que antes era uma ferida aberta, agora parecia quase irrelevante. Ela estava se expressando de uma nova maneira, e o público parecia entender isso. A sala estava em silêncio absoluto, como se todos estivessem presos em um encantamento, sendo guiados pelas mãos de Gabriel que deslizavam pelas teclas e pela presença magnética de Ana Clara. Então, no meio de uma das peças mais emocionantes, algo inexplicável aconteceu. Ana Clara sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo, algo que vinha de um lugar profundo, além do físico. Era como se todas as emoções que ela havia acumulado ao longo de sua jornada estivessem prestes a explodir. Sem pensar, sem planejar, ela abriu a boca e, pela primeira vez desde o acidente, sua voz emergiu. Foi uma única frase, uma melodia curta, mas impregnada de tanto sentimento que cortou o silêncio como uma lâmina afiada. O som que saiu de sua garganta era ao mesmo tempo familiar e novo, uma versão da voz que um dia a definirá, mas agora revestida com a profundidade de tudo o que ela havia vivido. A frase cantada parecia pairar no ar, como se cada nota estivesse impregnada com a essência da alma de Ana Clara. O impacto foi imediato. O público ficou em um estado de choque, imobilizado pela intensidade daquele momento. Não havia ruído, nem murmúrios, apenas um silêncio reverente, como se ninguém ousasse quebrar a magia que havia acabado de se materializar. Ana Clara, sentindo a força daquela breve explosão de voz, permaneceu imóvel por alguns segundos, surpresa e emocionada com o que acabará de acontecer. Mas ela não se deteve. Deixou que o momento passasse com naturalidade, e Gabriel, captando a emoção do instante, continuou a tocar, permitindo que a música fluísse novamente, mas agora com uma nova energia, alimentada pela surpresa e pela esperança renovada. Quando a última nota finalmente soou, houve um instante de silêncio absoluto, como se o tempo tivesse parado para que todos pudessem absorver o que acabará de acontecer. Então, de repente, a sala explodiu em aplausos. Era um som ensurdecedor, mas não apenas de apreciação, era um aplauso cheio de emoção, de compreensão, de gratidão. Muitos dos presentes tinham lágrimas nos olhos, profundamente tocados não só pela música, mas pela força e resiliência que Ana Clara demonstrara naquele momento singular. Ana Clara, ainda em estado de choque, sentiu as lágrimas começarem a rolar por seu rosto. Não era tristeza, mas uma emoção avassaladora de gratidão, de alívio, de uma aceitação profunda de quem ela havia se tornado. A voz que ela havia perdido, aquela que tanto significava para ela, havia retornado, mesmo que apenas por um breve momento, como um presente inesperado do destino. Mas mais importante do que a voz física era a compreensão de que ela havia encontrado uma nova maneira de se expressar, de tocar as pessoas, e que sua arte não estava confinada a uma única forma. Gabriel se levantou do piano e caminhou até ela, envolvido pela mesma emoção que dominava a sala. Sem dizer uma palavra, ele a abraçou, e Ana Clara se permitiu relaxar em seus braços, sentindo a onda de emoções que a percorria. Naquele abraço, havia uma compreensão mútua, um reconhecimento do caminho difícil que ambos haviam percorrido juntos e da beleza que haviam criado a partir da dor. Enquanto os aplausos continuavam, Ana Clara se afastou levemente de Gabriel e olhou para o público. Não havia nada mais a dizer ou a cantar. Tudo o que precisava ser transmitido já estava ali, nas notas que haviam tocado, na breve ressurreição de sua voz e na resposta avassaladora das pessoas que estavam presentes. Ela se permitiu sorrir, um sorriso genuíno, algo que há muito tempo não fazia com tanta sinceridade. Com o fim do concerto, a noite se desenrolou em meio a conversas emocionadas e sorrisos calorosos. As pessoas se aproximavam de Ana Clara e Gabriel,
oferecendo palavras de gratidão e admiração, muitas vezes sem saber como expressar o que estavam sentindo. Mas Ana Clara sabia que não precisava de palavras para entender o impacto que haviam causado. Aquele concerto havia sido mais do que uma simples performance. Havia sido um momento de cura, de transformação, não apenas para ela, mas para todos que estavam ali. Enquanto a fazenda se acalmava e os últimos convidados se despediam, Ana Clara olhou para o céu estrelado, sentindo uma paz interior que não experimentava há muito tempo. Sabia que o caminho à frente ainda seria cheio de desafios, mas agora, tinha a certeza de que era capaz de enfrentá-los. A música, que sempre fora sua vida, agora era também seu renascimento, uma maneira de se reconectar com o mundo e com ela mesma, de uma forma mais plena e verdadeira. Naquela noite, ao finalmente se recolher ao seu quarto, Ana Clara pegou o diário de Carolina pela última vez e o guardou em um lugar especial. Não precisava mais dele como guia, mas como uma lembrança constante da força que havia herdado, do legado que carregava e da certeza de que, independentemente do que viesse pela frente, ela encontraria uma maneira de transformar qualquer adversidade em algo belo e significativo. O dia do concerto havia sido o marco de um novo começo, não apenas para Ana Clara, mas para todos que tiveram o privilégio de testemunhar aquele momento mágico. E enquanto ela se preparava para dormir, o som suave da música ainda ecoava em seus pensamentos, como uma melodia interminável que a guiaria nos dias que viriam, sempre presente, sempre viva. O dia após o concerto amanheceu com uma serenidade quase surreal na fazenda. A luz suave da manhã invadia os cômodos, revelando os resquícios da noite anterior, cadeiras ligeiramente fora do lugar, partituras ainda abertas sobre o piano, flores que os convidados trouxeram como gestos de apreço. Tudo parecia envolto em uma aura de quietude, um silêncio que não era vazio, mas repleto de significados. A casa, que nos últimos dias havia se tornado um centro de energia e expectativas, agora parecia respirar aliviada, como se estivesse saboreando o sucesso da noite anterior. Ana Clara acordou cedo, como de costume, mas dessa vez havia algo diferente. A ansiedade que tantas vezes a havia despertado abruptamente estava ausente, substituída por uma calma interior que ela não experimentava há muito tempo. Enquanto se vestia e caminhava até a cozinha, ela podia sentir o eco do concerto ainda reverberando em sua mente, as imagens e sons da noite anterior se misturando em uma colagem de emoções e memórias que a faziam sorrir de maneira involuntária. A repercussão do concerto foi imediata. Mesmo antes que o sol nascesse completamente, Ana Clara começou a receber mensagens no telefone, que havia deixado de lado nas semanas anteriores, imersa que estava nos preparativos. Jornalistas, fãs antigos, amigos e até desconhecidos enviavam mensagens de apoio e congratulações. A notícia do retorno momentâneo de sua voz havia se espalhado como um incêndio, ganhando as manchetes dos principais veículos de comunicação. As pessoas estavam fascinadas não apenas pela surpresa da voz, mas pela força da história que a precedia. A mídia, que antes especulava sobre o futuro incerto de Ana Clara, agora a tratava como um símbolo de resiliência e superação. As redes sociais foram inundadas com vídeos do concerto, trechos capturados pelos presentes que mostravam não apenas a performance musical, mas também a emoção pura que dominou o evento. Pessoas de todo o país, e até de fora, enviavam mensagens dizendo como haviam sido tocadas por sua jornada, como sua coragem lhes havia dado esperança em seus próprios desafios. Ana Clara, no entanto, não estava preocupada com a fama ou com a repentina atenção da mídia. O que importava para ela era o significado pessoal do que havia conquistado. Após o café da manhã, ela se permitiu um momento de solidão, sentando-se na varanda da fazenda, com vista para os campos que se estendiam infinitamente sob o céu azul. Foi ali que ela começou a refletir profundamente sobre tudo o que havia acontecido. O concerto havia sido um sucesso, sim, mas o retorno momentâneo de sua voz não era a parte mais importante. Ana Clara sabia que esse breve milagre não significava uma cura permanente. A voz que voltou por aquele instante foi um presente, uma bênção, mas o verdadeiro milagre havia acontecido muito antes, quando ela descobriu que sua vida ainda tinha sentido, que a música ainda fazia parte de quem ela era, mesmo sem sua voz. Enquanto ponderava sobre isso, Ana Clara percebeu que sua jornada havia sido sobre muito mais do que simplesmente recuperar o que havia perdido. Era sobre aceitar a mudança, sobre encontrar uma nova maneira de se expressar, de se conectar com o mundo. E ela conseguiu isso. O concerto, a parceria com Gabriel, o apoio da comunidade e, principalmente, o legado de Carolina, foram fundamentais para essa transformação. Ana Clara não era mais apenas uma cantora que perdeu a voz, ela era uma artista completa,
que encontrou uma nova forma de tocar as pessoas, de transmitir emoções, de viver plenamente. Esse entendimento trouxe uma sensação de alívio profundo, como se um peso invisível houvesse sido retirado de seus ombros. Ela sabia que ainda haveria dias difíceis, momentos de dúvida, mas agora estava equipada com uma nova perspectiva, com a certeza de que poderia enfrentar qualquer desafio que a vida lhe apresentasse. Ela havia feito as pazes com sua nova realidade e, mais importante, com quem ela era agora. Após passar um tempo em reflexão, Ana Clara sentiu que havia algo mais que precisava ser feito. Voltou para dentro da casa, subiu as escadas em direção ao seu quarto e pegou o diário de Carolina, que estava sobre sua escrivaninha. O diário havia sido sua companhia fiel durante toda essa jornada, revelando segredos, oferecendo conforto e, acima de tudo, guiando-a de volta à vida. Mas Ana Clara sabia que havia chegado o momento de encerrar esse capítulo. Ela se sentou na cama e começou a ler as últimas páginas. Cada palavra escrita por Carolina era agora compreendida em sua totalidade. O sacrifício silencioso de sua avó, sua paixão reprimida pela música, o amor que ela carregou até o fim por Ricardo, tudo isso formava um mosaico que Ana Clara agora via com clareza. Carolina havia encontrado uma maneira de viver plenamente, mesmo com as limitações e as dores de sua época, e Ana Clara sentia que finalmente havia honrado essa herança. Ao fechar o diário pela última vez, Ana Clara sentiu uma conexão profunda com sua avó, uma ligação que transcendia o tempo e o espaço. Carolina havia sido sua guia espiritual, uma luz que a ajudou a encontrar o caminho de volta para si mesma. Ana Clara decidiu que o diário deveria ser guardado em um lugar especial, não como um objeto de luto, mas como um símbolo de força e resiliência, um lembrete constante de que, não importa o que a vida trouxesse, ela sempre poderia encontrar uma maneira de seguir em frente. Descendo as escadas, ela foi até a sala onde o concerto havia acontecido. A lareira antiga, que já havia aquecido tantas gerações de sua família, parecia o lugar perfeito. Ana Clara abriu uma pequena caixa de madeira que havia pertencido a Carolina, colocada em um nicho ao lado da lareira, e com cuidado, colocou o diário dentro. Ela fechou a tampa da caixa com um gesto reverente, sabendo que aquele ato simbólico era o fechamento de um ciclo, e ao mesmo tempo, o início de um novo. Ana Clara se levantou, sentindo uma serenidade profunda. Havia tantas possibilidades à sua frente agora, tantas estradas que podia escolher. A música continuaria a ser sua vida, mas agora, ela não estava limitada por definições estreitas ou expectativas alheias. Ela era livre para criar, para explorar, para viver de uma maneira que antes não havia considerado. Ao sair da sala, encontrou Gabriel na varanda, o olhar distante voltado para o horizonte. Ele sorriu ao vê-la, um sorriso que dizia mais do que palavras poderiam expressar. Ana Clara sentou-se ao lado dele, e juntos, ficaram em silêncio, apreciando a quietude da manhã, a tranquilidade que reinava após o turbilhão de emoções da noite anterior. Naquele momento, Ana Clara soube que não importava o que o futuro trouxesse, ela estava pronta. E com Gabriel ao seu lado, a fazenda como seu refúgio e a música como sua eterna companheira, o mundo parecia cheio de novas possibilidades, todas ao alcance de suas mãos. Ela havia encontrado sua voz novamente, não da maneira que esperava, mas de uma forma que a fez sentir-se mais viva do que nunca. O sol nascia lentamente no horizonte, tingindo o céu com tons dourados e rosados, enquanto os primeiros raios de luz atravessavam as árvores ao redor da fazenda. O ar estava fresco, carregado com o cheiro de terra úmida e flores silvestres, e o mundo parecia respirar em uníssono com a nova vida que brotava naquele lugar. Ana Clara estava de pé na varanda, envolta por uma sensação de serenidade e propósito que a acompanhava desde o concerto. O futuro, que antes parecia incerto e cheio de sombras, agora brilhava diante dela, repleto de possibilidades. A decisão de permanecer na fazenda surgiu naturalmente. Desde o momento em que começou a se reconectar com a música ali, aquele lugar havia se tornado um santuário, um refúgio onde podia ser verdadeiramente ela mesma, sem as pressões e expectativas do mundo exterior. A fazenda, com suas memórias e sua história, oferecia um espaço de cura e crescimento, e Ana Clara percebeu que não queria apenas isso para si mesma, mas para outros também. Foi durante uma conversa tranquila com Gabriel, na mesma varanda onde agora observava o sol nascer, que a ideia começou a tomar forma. Ele estava sentado ao seu lado, tocando suavemente o piano portátil que haviam trazido para os ensaios, quando Ana Clara expressou pela primeira vez o desejo de transformar a fazenda em algo maior. Ela falou sobre criar um espaço onde músicos e artistas que, como ela, passaram por desafios e perdas, pudessem encontrar um lugar para se reconectar com a arte, para curar suas feridas e redescobrir seu propósito.
Gabriel ouviu atentamente, os olhos brilhando com compreensão e apoio. Ele sabia o quanto aquele lugar significava para Ana Clara e, mais do que isso, ele via o potencial que a fazenda tinha para se tornar um verdadeiro retiro artístico. Juntos, eles começaram a esboçar os primeiros planos, discutindo como poderiam transformar a ideia em realidade. A fazenda, que já era um lugar de beleza natural e tranquilidade, seria o cenário perfeito para um espaço onde talentos poderiam florescer sem a pressão do mundo exterior. Nas semanas que se seguiram, Ana Clara e Gabriel começaram a trabalhar na transformação da fazenda. Havia muito a fazer, mas cada tarefa era realizada com um sentido renovado de propósito. Eles decidiram restaurar os antigos celeiros para servir como estúdios e salas de prática, espaços onde músicos e artistas poderiam criar e experimentar livremente. Os jardins, que Carolina tanto amava, foram revitalizados, oferecendo um ambiente inspirador e sereno para passeios reflexivos ou sessões de criação ao ar livre. A comunidade local, que já havia demonstrado tanto apoio durante o concerto, mais uma vez se envolveu de corpo e alma no projeto. Voluntários apareceram para ajudar na renovação, desde pintores e carpinteiros até jardineiros e decoradores, todos desejosos de contribuir para o nascimento daquele novo espaço. O entusiasmo era contagiante, e logo a notícia se espalhou, atraindo a atenção de artistas e músicos de outras regiões, interessados na ideia de um retiro onde pudessem se afastar das distrações do mundo e mergulhar profundamente em sua arte. Enquanto o trabalho físico na fazenda progredia, a relação entre Ana Clara e Gabriel também se aprofundava. O respeito e a amizade que sempre haviam compartilhado agora evoluíam para algo mais, uma conexão íntima e sincera, baseada em experiências compartilhadas e em uma visão comum para o futuro. O amor que floresceu entre eles era sereno e solidário, uma extensão natural da parceria que haviam construído tanto na vida quanto na música. Não havia pressa, apenas um entendimento mútuo de que estavam exatamente onde deveriam estar, juntos. À medida que se aproximava a inauguração do retiro, Ana Clara e Gabriel começaram a planejar um novo concerto, desta vez na própria fazenda. Mas este concerto seria diferente de todos os outros. Seria uma celebração do novo começo, uma demonstração do que a fazenda se tornará e do que poderia significar para outros artistas. Eles convidaram músicos e artistas locais, mas também alguns internacionais, que ouviram falar do projeto e queriam fazer parte dele. Cada um deles havia enfrentado desafios em suas jornadas artísticas, e a fazenda oferecia o espaço perfeito para expressar suas experiências e suas renovações. O dia do novo concerto finalmente chegou, e a fazenda estava novamente vibrante de vida. As árvores ao redor estavam iluminadas por pequenas luzes que piscavam como estrelas no meio do verde, enquanto sons de conversas e risadas enchiam o ar. O palco improvisado, montado ao ar livre em um dos campos mais amplos, estava rodeado por cadeiras e mantas, onde os convidados se acomodaram para a noite que prometia ser memorável. Ana Clara sentia-se em paz enquanto se preparava para o evento. Sabia que este concerto não era apenas sobre música, mas sobre o que a fazenda representava agora, um lugar onde a arte e a vida se encontravam, onde a cura e a criatividade floresciam lado a lado. Enquanto Gabriel se posicionava ao piano, ela olhou ao redor e viu rostos familiares e novos, todos reunidos por um amor comum pela arte e pela renovação que ela podia trazer. Quando as primeiras notas começaram a soar, o ambiente foi preenchido com uma beleza que transcendeu a música. Havia uma conexão palpável entre os artistas e o público, uma troca de energias que fazia o ar parecer vibrar. As performances que se seguiram foram carregadas de emoção, cada artista trazendo para o palco sua própria história, sua própria jornada de dor e superação. Ana Clara, que participou com algumas de suas novas composições, sentiu-se mais viva do que nunca, não apenas como artista, mas como parte de algo maior, algo que ajudara a criar. O concerto se estendeu até tarde da noite, e quando a última nota foi tocada, houve um momento de silêncio absoluto, seguido por aplausos que pareciam nunca terminar. Era uma celebração não apenas da música, mas da vida, da força que todos encontraram dentro de si mesmos para continuar, para criar, para amar. Depois que o público se dispersou, Ana Clara e Gabriel ficaram juntos no campo, observando o nascer do sol que começava a atingir o céu. O piano ainda estava ali, suas teclas reluzindo à luz suave da manhã. Ana Clara se aproximou dele e sentou-se ao banco, tocando algumas notas suavemente, como um agradecimento silencioso pelo caminho que havia percorrido. Gabriel se juntou a ela, suas mãos deslizando ao lado das dela nas teclas, criando uma melodia suave que parecia encapsular tudo o que eles haviam vivido. Não havia mais necessidade de palavras entre eles, a música falava por si só.
E enquanto o sol finalmente emergia completamente no horizonte, banhando a fazenda com uma luz dourada, Ana Clara sabia, com uma certeza que vinha do fundo de sua alma, que sua jornada de cura e autodescoberta continuava. A fazenda, agora um lugar de renascimento e criação, seria o lar de muitos outros artistas que, como ela, precisavam encontrar sua própria voz, seu próprio caminho. E Ana Clara, com Gabriel ao seu lado, estava pronta para guiar outros em suas jornadas, sabendo que, mesmo no silêncio, sua voz jamais se calaria. A música continuaria a ser sua vida, sua linguagem, seu legado, e ela estava mais do que pronta para compartilhar isso com o mundo. É isso aí, pessoal. Gostaram do vídeo? Se inscrevam e comentem para que eu traga mais histórias.